A história a seguir se chama The Father's Land e trata-se de uma história sobre vingança, introspecção pessoal e tudo mais. Certamente é uma história muito diferente e eu espero que você goste dela. Um garoto diferenciado. A história começa nos apresentando de forma indireta a garota Jennifer, envolvida em um ambiente de exploração, se é que você me entende. Ela é pressionada por pessoas que a manipulam psicologicamente, insistindo que ela precisa pagar pelos favores e pela ajuda que recebeu. Ela hesita, se mostra vulnerável e em crise, mas os exploradores a convencem de que não há saída, criando um ciclo de dependência e submissão. A cena corta então para o lugar que mais se parecia com a Praça da Sé. Vemos então Jennifer tentando se comunicar com o seu pai. Ela pede desculpas por ter fugido de casa e admite que caiu em uma vida degradante. Sua fala é cheia de arrependimento, culpa e tristeza. E fica claro que ela sente vergonha do que viveu, mas ao mesmo tempo deseja desesperadamente por algum tipo de reconciliação. E é aí que conhecemos o nosso protagonista, Gavin. A gravação de sua filha terminava com ela pedindo desculpas, pedindo para que ele ligue a um número citado, e terminando mais uma vez, pedindo desculpas. Enquanto isso, um Crossed se aproximava loucamente para cima dele. Mas estamos falando do Gavin, que facilmente leva o infectado de Vasco. A cena corta então para um flashback do passado antes da infecção, onde Gavin tomava um cacete dos homens doentes, não homens doentes, mas homens doentes, que zombavam dele por fazer perguntas demais sobre sua filha. E aqui eles davam a entender que seu chefe se arrependeu de ter ajudado Gavin nessa busca. A cena corta então para o passado novamente. Que direção confusa, meu Deus do céu. Aqui, Gavin está conversando diretamente com o próprio Wentz, um produtor de Hollywood que afirmava que Jennifer, a filha de Gavin, esteve sob seus testes para um filme e ela era muito talentosa, segundo suas palavras. Mas sugere que ela pode ter tomado decisões desesperada por não ter conseguido a oportunidade que ela queria. De repente, um peladão aparece na frente dele. O Wentz falava, não, tá tudo bem, é normal isso aqui, relaxa, cara. Mas o Gavin percebe que alguma coisa tá errada, alguma coisa não tá certa. A cena volta para o presente, e Gavin encontra um local tomado por fotos e materiais comprometendo Jennifer, comprovando que ela estava envolvida em algo muito mais sombrio. Vasculhando um pouco mais por esse local abandonado, que é a antiga casa do Wentz, de repente ele se encontrava com um homem, calvo e gordo, desesperado procurando por comida. Então ele se depara com Gavin, e aqui nos era revelado que seu nome era Donnie, um sujeito grotesco e covarde. O homem questiona Gavin, perguntando, peraí, você não estava na cadeia? Gavin responde que estava, e Donnie dizia para tomar cuidado com Omar, pois ele havia se tornado um Crossed, surpreendendo o calvo, dizendo que já deu cabo dele. E enfim, o confronta, dizendo que assistiu o vídeo, afirmando com fúria que ela só tinha 16 anos. Gavin sacava o taco de beisebol e começava a perguntar pro Jack, ela tinha 16, e você? Quantos anos você tem? 40? 45? E ele se justifica dizendo, eu nunca perguntei a idade dela, ela nunca me disse que tinha 16. Então Gavin começa a questioná-lo, dizendo que a maioria das garotas doentes eram menores de idade, perguntando se ele sabia disso. Mas ele tenta se justificar e se vitimizar, dizendo que só fazia o que o Wentz mandava. Tomando um apavoro do Gavin, ele força Donnie a confessar que sim, sabia disso. E por fim pergunta onde estava o Wentz. Desesperado, ele abre o bico, dizendo que o Wentz e os envolvidos, Shirley, Soaks e Morten, foram para Catalina no fim de semana. Mas ele diz que talvez estejam infectados, talvez estejam todos mortos. Afinal, o mundo acabou, não é mesmo? E aí, ele tenta relativizar tudo, dizendo, não, eu sei que ela era sua filha, mas você viu o que os Crossed fazem? O que eles fazem com crianças, com bebês, e que todos agora eram iguais, e blá 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 blá. E o Gavin só mata esse merda de uma vez por todas. Eu não sei o que ele tá planejando colocando a mão no cacete. Voltamos para o passado de novo. Descobrimos que a investigação do Gavin o levou a ser capturado. Ele foi amarrado e torturado pelos mesmos homens que fizeram isso com ele antes. Eles não apenas confirmam que mexeram com Jennifer, mas também debocham disso, descrevendo as atrocidades cometidas contra ela. Eles admitem na cara do Gavin que fizeram coisas terríveis com ela. Não só uma, mas diversas vezes com muitos homens. Mas os incompetentes não prenderam o Gavin, que mete o louco e se joga do desfiladeiro, aparentemente sumindo da vista deles e caindo com tudo no asfalto.
Após ser espancado e esculhambado no chão, Gavin começa a perder a sanidade, tendo alucinações com a sua filha, Jennifer, aparecendo como uma criança e falando com ele, questionando suas ações e lembrando de seu apelido cruel, que os agressores usaram contra ela, o quebrando psicologicamente. E do nada, Gavin aparece no meio da estrada exatamente como veio ao mundo, dando a entender que o cara, além de tudo, foi atropelado. E foi assim que tudo aconteceu. E por fim, ele começa a anotar todos os nomes de todos os envolvidos, riscando 2 deles, colocando a gravação de sua filha para tocar mais uma vez, disposto a conseguir a sua vingança. Na cena final do flashback do primeiro capítulo, Gavin está em sua casa, exausto e marcado pelo trauma. Sua esposa chora, mas ele não consegue expressar nada além do peso e da busca fracassada. Em um cais tomado por infectados, Gavin avança sem pestanejar, acabando com hordas de Crossheads, como se fosse um tanque de guerra vivo, mostrando uma incrível habilidade corpo a corpo e, claro, no gatilho, assim conseguindo um barco para escapar. Em um flashback passado no início das investigações, puta merda, essa trama tá muito mal executada. Aqui, a cena mostra Gavin em um sex shop, e o Gavin sem paciência saca a arma e fala: ó, rapaz, você vai me dizer se você conhece essa menina aqui ou você tá ferrado. Assim, o balconista dizia para Gavin ir para a cabine 13. E aí ele assiste a um filme feito pelo Ents, onde sua filha está fazendo coisas que não deveria com um cara muito mais velho que ela. Imagina você que é pai vendo uma merda dessas. E voltamos para o presente de novo, porque sim. E Gavin chegava no exato local onde o gordo havia falado. E ali tava tudo um caos, claramente. Assim que chegava, o Gavin tacava fogo no barco? Por que, bicho? Aqui é explicado que ele fez isso pra atrair a atenção dos Crossed, né? Mas tipo, é uma decisão muito estranha, mas ok. Mas tá bom, aqui é mostrado que ele chega numa casa ao avançar. Aí chegava lá, batia a porta e o cara lá de dentro falava: "Quem é? Tenho comida não?" E o Gavin responde: "Não, que isso, pô, só quero uma informação, você conhece essas pessoas da foto?" E ele falava: "Ah, tá, o grandão e a gostosa estavam aqui, mas eu não sei pra onde eles foram. Procura nos blocos que tem gente, você deve encontrá-los lá. Ah, e outra coisa, eu posso ficar com a foto da gata? Pra eu, né, fazer umas coisinhas depois?" E o Gavin falava: "Claro que não, né, porra." Com as informações, é claro que tem que ter um flashback, onde mostrava o Gavin na cadeia, e aqui ele recebia a sua primeira visita condicional depois de 6 meses. E aí ele era levado para conhecer um dos homens do Ents, que jogava um monte de abobrinha na cabeça dele, falando que o Ents estava cuidando da filha dele, blá blá blá. Enquanto isso, no presente de novo, ele chegava numa casa e estava ouvindo uns gemidos, só que a voz masculina não estava sendo muito gentil com a dama, e o Gavin abriu o negocinho lá para dar uma bisoiada. E ele via o mesmo cara de antes forçando uma relação com uma das mulheres que estava envolvida com o Ents. Aí do nada o Gavin aparecia e falava: "Rapaz, mas isso faz muito barulho, hein?" O homem inicialmente não o reconhece, mas logo percebe quem ele é. É o pai da garota que ele havia mencionado em julgamentos passados, fazendo com que o cara fique em choque e reaja de uma forma bem hostil. Mas o Gavin convence o homem, chamado Martin, que se atirar, os Crossed vão chegar com tudo, e eles tinham uma pendência para resolver. Aí o cara falava: "Beleza, vamos resolver isso aqui na moral, depois eu dou um trato nela." Aí a mulher consegue pegar a arma dele e fala: "Ah, então você vai dar um trato em mim, é? Então toma." E não dava outra, os Crossed ouvem o barulho. O Gavin ajuda ela a sair de lá e fica meio bolado porque ele não queria que fosse dessa forma. Mas depois ele perguntava: "Ó, você sabe onde é que tá o Ents?" Só que ela respondia: "Olha, me tira daqui e eu falo." Aí eles conseguiram pegar um carrinho, atirar nos Crossed que estavam chegando e vazar. Nessa confusão, eles conseguiram chegar no cais e o Gavin do nada saca uma granada e fala assim: "Ó, puxa o pino e joga na direção deles." Ela fazia exatamente isso e cabum! A cena corta e eles já estão em um barco, não sei como e onde ele arrumou esse barco. Aí do nada mesmo, ela fala: "Nossa, mas você é um baita de um homão, hein? Caramba, eu acho que é hora de te agradecer." Aí ele lasca o beijão nela e ela se apresenta como Shirley, a secretária do Ents. Aí 2 horas depois, eles já estão tipo mó amigos, tá ligado? E aqui ela dizia ter pistas, conversou com pessoas, investigou que a filha de Gavin estava envolvida nesse mercado de filmes proibidos. Aí tipo, tava um clima mó sério, né? Tipo, o Gavin falando: "Pô, eu encontrei pistas, que não sei o que minha filha tava envolvida nisso mesmo, tá ligado?" Aí ela apaga a luz, começa a se aproximar do Gavin,
Aí o Gavin super tenso fala, pô, cara, minha filha, não sei o que. Aí do nada ela chega fazendo uma massagem nele e fala, ai Gavin, para, você tá muito tenso. Aí ela deita em cima dele e começa. Aí a cena corta e mostra que o Gavin deu uma sabugada nela. Não, tipo, ela tá envolvida com um puta esquema de pedo, tá ligado? Mas apareceu a chance e ele não desperdiçou. Aí do nada ela chega nele e fala, Gavin, ô Gavin, isso aqui tudo é falso, eu não gosto de você, na verdade eu fui paga pra fazer isso, o Entes me pagou pra fazer isso. Aí ela sabe que tudo isso é errado, ela sabe que tudo isso, pô, é uma merda mesmo, e meio que se arrepende de ter ajudado o Entes nessa merda toda. Shirley afirma que tentou ajudá-la, mas Jennifer já estava perdida no vício e envolvida demais nesse submundo. Ela não conseguiu suportar a vida e, segundo Shirley, acabou destruída pelas circunstâncias. Aí do nada ela se mostra toda apaixonada, falando, ai Gavin, mas eu estou aqui também, a esperança para só nós dois. Vá mentir pro capeta, mulher.